Descartes coloca como princípio da certeza, do conhecimento certo, aquela certeza imediata que o eu tem de si mesmo enquanto sujeito do raciocínio. Quer dizer, eu penso, eu raciocínio, e a minha existência é a condição sem a qual não poderia raciocinar. Então é uma certeza puramente interna e que diz respeito, vamos dizer, não à realidade das coisas, mas ao próprio processo do conhecimento. Quer dizer, a certeza que eu tenho é com relação ao meu processo interior de conhecer. De conhecer o quê? Os objetos do mundo? Não. De conhecer a mim mesmo. Em seguida, Descartes diz que quem garante a ponte entre este conhecimento puramente interior e o mundo externo é Deus. Porque Deus criou ele, Deus criou o mundo exterior e Deus não ia infundir na mente dele um monte de ilusões só para enganá-lo, porque para isso Deus precisaria ser mau. Como ele argumenta que Deus não é mau? Ele apela ao argumento de Santo Anselmo. Né? Você concebe Deus como um ser perfeito, e o ser perfeito não pode, seria ao mesmo tempo inexistente, porque a inexistência seria uma imperfeição. Do mesmo modo, ele não pode ser mau, porque então não seria perfeito, e assim por diante. É o velho argumento de Santo Anselmo. Porém, nós vimos na outra aula que ele concebe Deus eminentemente como um inventor da matéria, o criador da matéria. E ele diz que, enquanto ser dotado de livre-arbítrio, ele está no mesmo plano que Deus. Deus toma as suas decisões sem ser forçado a isso por nada externo, e ele também. Ele está livre para crer, não crer, afirmar ou negar, querer ou não querer, e assim por diante. Então, veja aqui o que diz Maxime Leroy. Deus, que não é invocado senão depois da razão, Descartes o encerra nas leis do peso, da medida e do número que ele criou, condenando-o assim, em nome de sua perfeição, à monotonia de uma eterna constância. A quantidade de movimento é invariável como a quantidade de matéria. Ou seja, Deus criou a matéria conforme as leis do número, da medida e do movimento. E essas leis são eternas. Então, imediatamente, a ação de Deus está limitada a essas mesmas leis. E, se essas leis são eternas e imutáveis, Deus não tem como interferir para mudá-las em absolutamente nada. Então, Deus não faz absolutamente nada. Num outro pedaço, Descartes propõe a teoria da criação constante. Quer dizer, isso é evidente uma incoerência. Por um lado, essas leis são eternas, e por outro lado, o mundo está sendo recriado a todo momento por Deus exatamente como era. Quer dizer, como é que o mundo continua a existir? Ele diz, Deus o está recriando constantemente. Tá certo? Então, claro que há uma incoerência aí. Deus, tão imutável nos seus desígnios, quanto a natureza o é na manifestação de seus fenômenos, se mantém, por acaso, na sua constância inabalável, como afirma Descartes, por um livre ato de onipotência? De fato, essa vontade não se confundirá secretamente em Descartes com aquela constância material ao ponto de ser, de algum modo, absorvida por ela, pois que Deus é tido como alguém que, em razão da sua perfeição, não poderia jamais trazer desordem à sua obra, que ele criou segundo as leis fixas do peso, da medida e do número. Descartes proíbe a Deus o impossível. E daí pergunta a ele, o impossível e, portanto, também o milagre? A exclusão do milagre é a finalidade de todo esse raciocínio. Existe no livro do Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne, Crise da Consciência Europeia, que é um dos grandes livros da história, um capítulo importante sobre a negação do milagre. Você tem uma sequência de autores
mais tarde, vão negar explicitamente o milagre. Mas todos eles o negarão a partir deste argumento de Descartes, no qual não parecia haver nenhuma negação e nenhuma restrição. Ao contrário, parecia haver uma celebração da onipotência divina. Recusando-se totalmente a qualquer crítica metafísica mais ampla, quer dizer, a parte metafísica da obra de Descartes é muito pequena, né? Praticamente é só as meditações de filosofia primeiro, o discurso do método, e o resto vai tratar de outros assuntos. Podemos perguntar-nos se essas ideias não abrem uma visão sobre o pensamento profundo, o pensamento arrière-pensée, quer dizer, aquele que é pensado por trás do pano, né, de Descartes, sobre o mecanismo profundo de uma psicologia onde nada revela uma exaltação devota da divindade. Não se vê aqui o homem de piedade e nem mesmo o metafísico religioso e cristão que foi proposto pelo Sr. Alexandre Poiré no seu estudo sobre Descartes. É um clássico do estudo cartesiano, o livro do Poiré, né, Ensaio sobre a ideia de Deus em Descartes. A ideia de que Descartes é um pensador muito católico, isso aí todo mundo aceitou isso aí. Né? E o primeiro que aparece negando isso claramente, que eu vejo, são exatamente o Etienne Couvert e o Maxime Leroy. E, claro, alguém percebeu isso antes, mas não aprofundou o assunto. Ele diz: Maurice Blondel escreveu, de um ponto de vista católico, com muita perspicácia que, aspas, Descartes não retém de Deus senão aquilo que lhe permite dispensá-lo, que lhe permite prescindir dele. Ou seja, ele conserva da ideia de Deus tudo aquilo que torna Deus absolutamente necessário à explicação do que quer que seja no mundo real, embora ele, vamos dizer, admita Deus como fundamento da conexão entre suas ideias e o mundo exterior. Com menor risco, ele se teria, portanto, protegido sob o escudo dessas considerações aparentemente conformistas, mas na realidade heréticas, talvez mesmo ateísticas, como os testemunhos de sua vida. Os pastores protestantes da Holanda chegaram a ver encolerizados com uma visão tão clara, ou seja, os pastores protestantes que o rodeavam perceberam esse elemento herético, que estava lá, mas não foi assim, não foi com a identidade de herético que Descartes passou ao mundo. Quer dizer, aquela camada externa aparentemente ortodoxa, católica, passou como se fosse a coisa válida. E veremos que no século seguinte, como bem destaca o Etienne Couvert, praticamente todo o ensino católico se torna cartesiano. Ao ponto de, no século XIX, eu citei o exemplo do Victor Cousin, que descobre, por acaso, no Bouquiniste, um livro de Santo Tomás de Aquino, que ele nunca tinha ouvido falar. Você vê, o cara que era o chefe da educação filosófica na França, era o ministro da educação, não sabia nada de Santo Tomás de Aquino. E ele lê aquilo e fala, até que isso não está tão mal assim. E a retomada dos estudos de filosofia escolástica só se dará, então, com a bula de Leão XIII, Aeterni Patris, né? Onde ele diz uma frase decisiva, ele diz: é perigoso afastar-se dos ensinamentos de São Tomás de Aquino. Né? Então, o Papa falou isso imediatamente, né? Todo mundo começou a estudar São Tomás de Aquino, né? E teve como resultado a criação desse imenso movimento neoescolástico no século XX. Se Descartes afirma que Deus é autor do mundo,
que este foi criado imediatamente por Deus, segundo o ensinamento da Bíblia, ele descreve, de fato, no livro Tratado do Mundo e nos Princípios, descreve aquela criação sem fazer aparecer no detalhe dos acontecimentos ou na exposição dos princípios gerais os efeitos dessa vontade. Ela é afirmada e tudo se passa como se ela não existisse. Ou seja, ao afirmar Deus como criador da matéria, das leis do número, medida e movimento, ele imediatamente dispensa a presença de Deus no que quer que seja de fato concreto referente ao mundo real. Ele simplesmente demite Deus, né? Parecendo que o está louvando e enaltecendo. Será que ele não percebeu isso? Impossível. Né? Tanto percebeu que ele, sem ter desafiado claramente, cara a cara, a ortodoxia católica, como o havia feito Galileu, temeu que algo similar ao que acontecera a Galileu pudesse acontecer a ele. Né? Descartes, após a sua tentativa de teodiceia, quer dizer, teodiceia é a justificação de Deus, né? Não sonha senão em diminuir cada vez mais o papel de Deus no universo, substituindo-se mesmo a ele. Pode-se mesmo perguntar, prossegue Maxime Leroy, pode-se mesmo perguntar se Deus, que nasceu da mesma intuição que a evidência da razão, não seria antes o pseudônimo dado publicamente por Descartes, com humildade fingida, a uma certeza que não ousou confessar que ela pretendeu se substituir a Deus e dispensá-lo, prescindir dele. Então, Deus passa a ser apenas o pseudônimo da razão. Note que o desenvolvimento de todo o materialismo, ateísmo dos séculos seguintes, tudo se baseou nisto. Ou seja, se Descartes tem uma filosofia de superfície e uma filosofia profunda mais escondida, foi a filosofia profunda que influenciou o curso das coisas depois. Né? Do mesmo modo como, vamos dizer, um vírus de computador, que entra discretamente, mas ele se alastra depois. Então, essa é uma das coisas mais paradoxais e temíveis da mente humana. Quer dizer, como é que aquilo que justamente você não percebeu acaba se tornando o mais importante e acaba por dominar o círculo todo da sua consciência. Isso é o que depois veio a se chamar a influência subliminar. O termo subliminar foi inventado por um eminente psiquiatra austríaco, o Dr. Otto Pösel. Pösel escreve-se P-O-E-Z-L, que foi professor do Viktor Frankl, e foi professor e protetor do Viktor Frankl. O Viktor Frankl conseguiu conservar seu emprego sendo judeu graças à influência do Otto Pösel. E o Pösel fez uma das descobertas mais espetaculares da psicologia de todos os tempos. Ele inventou uma maquininha que ele chamava taquistoscópio. O taquistoscópio projetava taques, quer dizer, manchinhas, pequenas manchinhas. Então, projetava na parede uma figura com um certo número de pontos. Projetava 1, 2, 3, 4, 5 figuras. Mas, entre uma e outra figura, ele colocava, quer dizer, cada uma das figuras ficava ali na tela, digamos, 10 segundos, 15 segundos. Mas entre uma e outra ele intercalava uma outra figura, que era projetada por uma fração infinitesimal de segundo, de maneira que não era percebida pela pessoa. E no dia seguinte ele perguntava quais figuras as pessoas lembravam. E sistematicamente elas lembravam, não das figuras que elas tinham visto por 10 ou 15 segundos, mas daquelas que elas não tinham visto, porque tinham sido projetadas por uma fração infinitesimal de segundo. Então, esta técnica subliminar, ela já aparece aqui claramente em Maquiavel, mas porém muito mais habilmente em René Descartes. E é por isso que você vai ver que a influência de Descartes constrói toda a sua filosofia como se fosse, vamos dizer, uma defesa da ortodoxia católica. Eu digo, mas como é que uma filosofia tão católica
desencadeou efeitos tão ateísticos e materialistas? Simples, porque a parte decisiva foi projetada como as manchinhas infinitesimais do Otto Puzzle. E este procedimento é observável em praticamente todos os filósofos dessa época. Você tem ali, por exemplo, isso aparece em Newton, aparece em Galileu, aparece em Bacon, se bem que, comparado com a habilidade de Descartes, Bacon é uma besta quadrada, né? Bacon é burro, realmente, burro. Né? O livro do Joseph de Maistre, Exame da Filosofia de Bacon, assim, é ler e chorar. Quer dizer, mas como é que pode, um jumento desse, chegou a ser tão influente, ser considerado um mestre esotérico? Bacon é influentíssimo, dizer, na maçonaria americana, é um ídolo da maçonaria americana até hoje, a maçonaria anglo-saxônica, né? Como se fosse o guru dos gurus, e quando você vai ver, é realmente uma besta quadrada. Sim, é uma besta quadrada, mas esses elementos, né, taquistoscópicos estão lá presentes também.